Valentões são ameaçados por menininha e seu gatinho após chamado ao chefe da polícia. Na pequena cidade de Eldorado, o parquinho era uma terra de ninguém. Os gritos de alegria das crianças foram sufocados pelos gritos ameaçadores dos valentões, que dominavam cada balanço escorregador. Clara, uma menina tímida de 8 anos, observava de longe, seu coração pulsando rápido e as mãos trêmulas ao lado de seu pequeno cachorrinho, Pipoca. Clara era apaixonada por animais e sonhava em brincar com eles. Mas os valentões metiam medo até nos pássaros que cantavam ao amanhecer. Um dia, ao escavar um pouco no quintal de sua avó, Clara encontrou uma antiga caixa de madeira. Dentro, havia uma carta amarelada assinada por seu avô, um ex-policial federal. Ela leu cada palavra com fervor, sentindo os olhos brilharem de emoção ao descobrir as histórias de coragem e bravura dele. Uma sensação quentinha brotou dentro dela. Se meu avô pode ser um herói, eu também posso, pensou. Impulsionada, com Pipoca ao seu lado, resolveu se transformar na vigilante do bairro. Ela usou a carta como um escudo simbólico e passou a observar os valentões de seu esconderijo entre os arbustos. Seu coração batia forte, enquanto anotava tudo em um caderno que encontrou em sua mesinha. Como eles fazem as pessoas se sentirem tão pequenas? Perguntava a si mesma, enquanto imaginava o que fazer em seguida. Mas logo as coisas ficaram sombrias. Clara, com seu espírito corajoso, começou a investigar. A tensão aumentou quando percebeu que um dos valentões, Lucas, estava envolvido em negociações suspeitas. Ele frequentemente recebia pacotes de um carro preto que parecia mal assombrado, e Clara tinha certeza de que algo muito errado estava acontecendo. Seu estômago revirava ao imaginar que aqueles pacotes podiam ser perigosos. Certa noite, enquanto espiava, Clara e Pipoca foram quase pega. Um grupo de adolescentes os viu e começou a segui-los, rindo e sussurrando ameaças. O frio na barriga de Clara se intensificou. Ela sabia que precisava ser rápida, mas também precisava proteger Pipoca. Eu não posso deixar que eles nos encontrem, pensou, puxando o cachorrinho para um esconderijo atrás de uma árvore grande. O silêncio pesado da noite foi interrompido apenas pelo som dos risos maldosos se afastando. Com a adrenalina ainda correndo em suas veias, Clara decidiu que não poderia ficar mais quieta. A cidade merecia saber o que se passava, mas também pensava nas consequências. E se Lucas tentasse se vingar? O que eu faço agora? Perguntava-se num turbilhão de emoções, enquanto sua mente girava entre coragem e medo. Então, uma mensagem anônima apareceu em seu celular. Sabemos o que você está fazendo. Calhe a boca antes que seja tarde demais. O coração de Clara deu um solavanco. E agora, que deveria fazer? Sair da penumbra e enfrentar seus medos? Ou permanecer calada e proteger aqueles que ama? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida, no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada com a mensagem. O mundo parecia girar em torno dela. Sua respiração se acelerava enquanto olhava para a Pipoca, que balançava a cabeça, como se sentisse a tensão. Preciso pensar, pensava, mordendo o lábio. Mas antes que pudesse planejar o que fazer, o inesperado aconteceu. Um grito desesperado cortou a noite. Clara virou a cabeça, seu coração disparando. Era a voz de uma menina. Sem pensar,
correu na direção do som, com Pipoca logo atrás. O parquinho estava escuro, mas as luzes da rua iluminavam silhuetas ao longe. Clara se aproximou. Seus passos eram rápidos e silenciosos. Quando chegou mais perto, a cena diante dela a deixou sem palavras. Lucas, um dos valentões, estava cercado. Ele segurava uma menina do lado, enquanto dois de seus amigos riam e empurravam o garoto com ameaças. Clara sentiu uma onda de coragem e medo. Por que ele estava ali, atacando alguém? Era hora de agir. Mas então tudo mudou novamente. Do nada, a menina gritou: "Chega! Você não pode me tratar assim, Lucas. Eu sei o que você fez." O silêncio caiu. Clara ficou em choque. O olhar de Lucas mudou instantaneamente. Ele parecia perder a confiança. As risadas mudaram para murmúrios nervosos. E que era aquela afirmação? O que essa menina sabia? Os valentões começaram a recuar. As palavras da menina cortaram a tensão como uma faca. Ela continuou, agora com voz firme: "Você não é um valentão de verdade, Lucas. Você só está se escondendo atrás de seus amigos. Eu sei quem você realmente é." Clara não conseguia acreditar. O que isso significava? Como essa garotinha tão pequena tinha tanta força? Nesse momento, Clara sentiu um aperto no peito. A menina parecia tão corajosa, tão certa de si. Talvez eu possa ser como ela, pensou. Mas antes que pudesse se mover, Lucas deu um passo à frente. "Calha a boca, você não sabe o que está falando." Ele estava visivelmente agitado. A bandeira de valentão começava a desmoronar. As palavras da menina estavam acertando em cheio. Mas a reviravolta não parou por aí. Antes que Clara pudesse entender completamente o que estava acontecendo, um carro preto aparece e para bruscamente, fumaça saindo do escapamento. Do veículo saiu um homem robusto, com um olhar sério. Clara reconheceu aquele rosto. Era um conhecido na cidade, um suposto criminoso que tinha fugido da prisão meses atrás. O pânico tomou conta quando Clara percebeu que tudo estava conectado. Ela teve um estalo. Lucas não está agindo sozinho. O homem se aproximou de Lucas e lhe entregou algo. Uma pequena embalagem, e não eram doces. Clara não conseguia acreditar no que estava vendo. Era um pacote de algo ilegal. A coragem da menina e o desespero de Lucas formaram uma tempestade à sua frente. E Clara ficou paralisada, incapaz de gritar, incapaz de intervir. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas Clara precisava de respostas. Assim que o homem começou a ameaçar Lucas, o garotinho se afastou, entre o medo e a bravura. A situação estava prestes a estourar, quando de repente, um clarão, um disparo. Clara sentiu um frio na espinha. O que tinha acabado de acontecer? E que mais ela poderia descobrir? Agora, a pergunta que pairava no ar não era apenas sobre quem era o valentão, mas sobre quem estava realmente no comando da situação. O coração de Clara pulsava, ansiosa para entender o próximo movimento, mas também apavorada pelo que poderia acontecer a seguir. O que seriam aquelas ameaças? E como seu avô se encaixava nessa história? A narrativa se tornava cada vez mais sombria, e Clara sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Clara ficou paralisada, como que acabara de testemunhar. O disparo soou como um trovão na noite calma. O medo tomou conta dela. O homem robusto olhava para Lucas, agora apavorado, e algo passou entre eles. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O silêncio logo foi quebrado por gritos vindos do grupo de adolescentes que se afastara, todos surpreendidos com o que havia acontecido. Os olhares se cruzaram, e Clara sentiu seu coração acelerar. Ela precisava agir. Mas o que poderia fazer? E se eles a vissem? E Pipoca
tão pequeno, herbácea. Clara precisou de um momento para reunir coragem. Mas o que aconteceu em seguida quase deu um nó em sua mente. O homem com cara de criminoso se virou rapidamente e, em vez de fugir, se aproximou de Clara. Seus olhos eram frios como gelo e o coração dela disparou. Você precisa ir embora agora, ele gritou, olhando para Lucas com uma intensidade que a fez sentir um calafrio na espinha. Se você falar, vai se arrepender. Clara ficou em choque. Falar sobre o quê? Estava prestes a sair de seus lábios, mas as palavras estavam presas na garganta. A intensidade da situação disparava como fogo em seu coração. Lucas, num estado de pânico, tentava disfarçar o medo, mas a mensagem estava clara. Algo sombrio e profundo estava acontecendo. E então, para sua surpresa, a menina que gritou antes, com uma coragem que Clara gostaria de ter, deu um passo à frente. Ninguém vai machucar ela. Eu sei o que você e Lucas estão fazendo. A voz dela soou firme e clara, mesmo diante da ameaça palpável. O que saberiam? Tudo ficou mais confuso. Enquanto isso, o chão sob seus pés começou a mudar. Clara notou a expressão de horror no rosto de Lucas. Ele parecia estar se dividindo entre medo e raiva. O homem olhou de volta para Clara e disse com um rosnado: "Não se meta, mocinha. Você não sabe o que está invocando." A tensão no ar era quase palpável. O que mais poderia acontecer? O homem, pela primeira vez, parecia nervoso. Mas a revelação não parou por aí. Clara observou enquanto o olhar de Lucas se tornava mais desesperado. Um segundo disparo ecoou na noite. Um grupo de pessoas surgiu do nada. Eram adultos. Clara os reconheceu como moradores da vizinhança, mas também sabia que alguns eram amigos de seu avô. Eles pareciam ter chegado para salvar o dia, mas a expressão de pavor nos rostos deles sugeria outra coisa. Sem pensar, Clara gritou: "Ajuda! Eles estão fazendo algo errado." Mas, para sua surpresa, um dos homens, um conhecido do avô de Clara, deu um passo em direção à menina e, em um ato repentino, disse: "Cala a boca! Você não sabe em que está se metendo. Eles são os verdadeiros valentões." Tudo congelou. Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. O homem, que sempre havia sido uma figura admirada por ela, agora estava dizendo que eram eles os culpados. Era uma reviravolta insana que a deixou tonta. Lucas olhou para ele, e seus olhos pareciam aguçados como lâminas, compreendendo algo que Clara não podia ainda desvendar. O tempo parecia desacelerar. Clara sentia as batidas de seu coração acelerado. As vozes se misturavam. O que estava acontecendo? A verdade era mais complexa do que nunca poderia imaginar. As peças estavam se encaixando de forma errada, e seu mundo começou a desmoronar. Lucas estava nervoso. A menina estava corajosa, e a ameaça no espaço próximo se tornava ainda mais nebulosa. Clara fechou os olhos, seu estômago revirando com incerteza. Ela sabia que algo estava mudando, mas qual seria o próximo passo? Agora, ela precisava desvendar o mistério que envolvia Lucas, o homem, e o que aconteceu naquela noite fatídica. Quem eram realmente os valentões? O que seu avô tinha a ver com tudo isso? As perguntas fervilhavam em sua mente, e o medo de se perder na resposta consumia. O futuro parecia mais obscuro do que nunca. Clara ficou paralisada com o que acabara de testemunhar. O disparo soou como um trovão na noite silenciosa. O medo tomou conta dela e seu coração batia descontrolado. O homem robusto olhava para Lucas, agora apavorado. Era como se um fio invisível ligasse os dois em uma tensão palpável. Uma mistura de gritos e sussurros ecoou, e o caos que se seguia parecia aumentar. Clara queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. Nesse momento, algo a fez segurar ainda mais o pequeno Pipoca, como se o cachorrinho fosse um escudo contra tudo aquilo. E então,
como um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos, Clara viu Lucas desferir um rápido golpe na cara do homem. O impacto ecoou no ar e o homem cambaleou, mas não caiu. Ele recuperou o equilíbrio com a ajuda de uma expressão de puro desdém. A tensão crescia, e a coragem da menina que havia gritado antes parecia estar se desvanecendo. "Não se meta, Clara!" gritou Lucas. "Você não sabe de nada." Ele apontou para o homem, e a expressão no rosto do garoto era de pura desespero. Clara ficou confusa. "O que está acontecendo?" pensou. "Por que Lucas está tão apavorado?" Então o homem virou-se novamente, um sorriso torto surgindo em seu rosto. "Sabe o que é engraçado? Você achar que pode sair da situação viva." Ele olhou para Clara e acrescentou: "E essa garotinha? Você não sabe o que ela esconde." A declaração do homem fez a cabeça de Clara girar. O que ele queria dizer? A menina que havia gritado também parecia confusa, mas não havia tempo para perguntas. O homem avançou, e Clara sentiu um nó na garganta, enquanto começava a recuar. "Pipoca, venha!" gritou, puxando o cachorro pelo colarinho na tentativa de escapar. Mas antes que conseguisse fazer qualquer movimento, Lucas gritou de novo: "É a culpa dela. Se algo acontecer com a gente, é por causa dela." O olhar de Lucas se transformou em uma mistura de pânico e raiva. As palavras do garoto cortaram o ar, e Clara sentiu um aperto no peito. Ele estava abandonando-a, entregando-a ao monstro que se aproximava. O homem começou a se aproximar ainda mais, e a expressão de temor no rosto de Clara era evidente. Ela podia ouvir a voz de Lucas, mas o que ele dizia estava se tornando distante, como um eco perdido no vento. "Você, não, percebe o que vai acontecer." A voz de Lucas tremia, e o frio na espinha de Clara se intensificava. Nesse instante, a menina que havia gritado antes, que estava ao lado de Lucas, tomou uma decisão. Com um movimento brusco, ela se virou para o homem e gritou: "Não deixe que você a engane. Você não sabe de nada." Os olhos do homem brilharam de raiva, e Clara ficou em choque com a ousadia dela. Mas o que aconteceu a seguir a deixou sem palavras. O homem puxou um objeto de dentro de seu casaco, e era uma arma. Não uma arma qualquer, mas algo que ninguém esperava. Uma pistola antiga, com intricados detalhes que pareciam contar uma história sombria. O contraste entre a força do objeto e a fragilidade da situação era devastador. Clara olhou para Lucas, que estava agora em choque e com uma expressão de desprezo. A cena se desenrolou em câmera lenta. O homem se virou, sua atenção agora focada no grupo de pessoas da vizinhança que estavam se aproximando. Entre eles, Clara reconheceu seu avô. O coração dela disparou. O avô, aquela figura que sempre foi seu pilar de segurança, agora parecia estranhamente deslocado nessa história. "Você está em perigo, Clara!" gritou o avô, seu rosto contorcido em preocupação. "Saia daqui agora!" Confusa, Clara olhou de um lado para o outro. O que seu avô estava fazendo ali? E por que ele parecia tão preocupado? O homem começou a se mover na direção dela. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz cortou a noite e a cena se tornou mais um caos. O que se seguiu foi um estrondo ensurdecedor. Tudo escureceu ao redor de Clara, e no meio do turbilhão, sua mente bombardeou de perguntas sem respostas. O que estava acontecendo? O que seu avô realmente sabia? E aquela conexão inesperada entre todos eles. Quem era Lucas? E qual era o verdadeiro papel dele nessa história? A confusão tomou conta, e Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo devastador. Mas a vontade de saber parecia distante, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. O barulho do disparo ainda ecoava na mente de Clara, enquanto tudo ao seu redor parecia desacelerar. O mundo escurecia, e sua visão se enchia de sombras. O homem robusto estava ali, a arma ainda em punho, e o pânico a envolvia
como uma névoa densa. Ela queria correr, gritar, mas seu corpo estava paralisado. O que havia acontecido? Clara, saia daqui! Gritou seu avô. Mas suas palavras pareciam distantes, perdidas em meio ao caos. O coração batia forte no peito, pulsando como um tambor furioso. Todo seu ser pedia para mover-se, mas os pés pareciam grudados no chão. Mas antes que pudesse pensar mais, a menina corajosa se adiantou. Vocês não sabem a verdade. Seu olhar era intenso, como se estivesse segurando algo poderoso. O homem a ignorou, focando em Clara. Foi quando o improvável aconteceu, com uma rapidez surpreendente. Lucas, ao invés de afastar-se, agarrou o braço do homem. Você não pode fazer isso! Ele estava tremendo, mas sua voz era firme. O homem olhou para Lucas e havia algo no olhar dos dois que Clara não compreendia. Tinha esperança de que o garoto estivesse se virando para o lado certo. Neste instante, tudo mudou. O homem soltou uma risada alta, estrondosa. Você realmente acha que pode escolher um lado? Você é parte disso tudo, Lucas. E para o choque de Clara, ele puxou uma corrente de dentro do casaco, revelando um colar com uma medalha. Clara sentiu que o estômago se revirava. O que é isso? Clara perguntou, tentando entender. O colar brilhava à luz da lua, e o homem o ergueu, exibindo-o como um troféu. Você sabia, não? Sabia que era tudo uma questão de tempo, antes que você se tornasse um deles. Lucas parecia desmoronar sob a pressão. Não, você está mentindo. Mas era tarde demais. Os olhos do rapaz estavam cheios de pânico e traição. Clara olhou de um para o outro, tentando encontrar o sentido no que estava acontecendo. O que isso significava? Foi então que a menina gritou novamente. Lucas, você não é quem você pensa que é. Você pertence a eles. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e o olhar no rosto de Lucas se transformou. Um brilho de desespero, misturado à resignação, o dominou. O que significava isso? A conexão entre eles se tornava cada vez mais nebulosa. O homem se aproximou, seu sorriso sombrio revelando um prazer sádico. Você não percebeu? Lucas é mais do que um simples valentão. Ele é parte de uma rede que está além de sua compreensão. E agora que você sabe, é tarde demais. O choque atingiu Clara como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Era tudo uma grande farsa, um jogo cruel. De repente, um terceiro disparo ecoou. Clara sentiu a adrenalina correr, mas para seu espanto, não foi ninguém que caiu. Um dos vizinhos que finalmente se aproximava do local caiu no chão, ferido. A multidão agora estava em pânico. Era uma verdadeira batalha. Clara queria gritar, mas as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, enquanto a verdade se desenrolava diante dela. A revelação desmoronava seus sentimentos sobre Lucas, porque ele nunca tinha dito nada. Quem era ele realmente? Por que tudo aquilo estava acontecendo? Cada emoção a sobrecarregava, fazendo-a duvidar de tudo e todos à sua volta. Lucas, ela gritou, a voz embargada. O que está acontecendo? Por que você não me contou? Mas ele estava muito ocupado, preso em uma conversa silenciosa com o homem. O olhar de Lucas traía suas emoções. Raiva, medo, confusão. Tudo em uma mistura explosiva. Um rugido de motor se aproximou, e Clara viu faróis brilhantes cortar a escuridão. Era a polícia. Mas, naquele momento, a cena tornou-se ainda mais confusa. O homem se virou, e em um movimento rápido, jogou algo no chão. Clara reconheceu o objeto. Era uma granada, prestes a explodir. Corra! Ela gritou, sabendo que estava em jogo a vida de todos. O pânico tomou conta, e a multidão começou a dispersar. Clara, ainda confusa, olhou uma última vez para Lucas. O olhar dele se desfazia em 1000 pedaços, porque tudo estava tão confuso. Ela estava prestes a descobrir a verdade. Mas o que ela realmente descobriria?
O barulho do disparo ainda ecoava na mente de Clara, enquanto tudo ao seu redor parecia desacelerar. O homem robusto estava ali, a arma ainda em punho, e o pânico a envolvia como uma névoa densa. O que havia acontecido? Clara, saia daqui! Gritou seu avô, mas suas palavras pareciam distantes, perdidas em meio ao caos. O coração dela batia forte no peito, pulsando como um tambor furioso. Todo o seu ser pedia para mover-se, mas os pés pareciam grudados no chão. Mas antes que pudesse pensar mais, a menina corajosa se adiantou. Vocês não sabem a verdade. Seu olhar era intenso, como se estivesse segurando algo poderoso. O homem a ignorou, focando em Clara. Foi quando o improvável aconteceu. Com uma rapidez surpreendente, Lucas, ao invés de afastar-se, agarrou o braço do homem. Você não pode fazer isso. Ele estava tremendo, mas sua voz era firme. O homem olhou para Lucas, e havia algo no olhar dos dois que Clara não compreendia. Tinha esperança de que o garoto estivesse se virando para o lado certo. Neste instante, tudo mudou. O homem soltou uma risada alta, estrondosa. Você realmente acha que pode escolher um lado? Você é parte disso tudo, Lucas. E para o choque de Clara, ele puxou uma corrente de dentro do casaco, revelando um colar com uma medalha. Clara sentiu que o estômago se revirava. O quê? O que é isso? Clara perguntou, tentando entender. O colar brilhava à luz da lua, e o homem o ergueu, exibindo-o como um troféu. Você sabia, não? Sabia que era tudo uma questão de tempo, antes que você se tornasse um deles. Lucas parecia desmoronar sob a pressão. Não, você está mentindo! Mas era tarde demais. Os olhos do rapaz estavam cheios de pânico e traição. Clara olhou de um para o outro, tentando encontrar um sentido no que estava acontecendo. O que isso significava? Foi então que a menina gritou novamente. Lucas! Você não é quem você pensa que é. Você pertence a eles. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e o olhar no rosto de Lucas se transformou. Um brilho de desespero, misturado à resignação, o dominou. O que significava isso? A conexão entre eles se tornava cada vez mais nebulosa. O homem se aproximou, seu sorriso sombrio revelando um prazer sádico. Você não percebeu? Lucas é mais do que um simples valentão. Ele é parte de uma rede que está além de sua compreensão. E agora que você sabe, é tarde demais. O choque atingiu Clara como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Era tudo uma grande farsa? Um jogo cruel? De repente, um terceiro disparo ecoou. Clara sentiu a adrenalina correr. Mas, para seu espanto, não foi ninguém que caiu. Um dos vizinhos que finalmente se aproximava do local caiu no chão, ferido. A multidão agora estava em pânico. Era uma verdadeira batalha. Clara queria gritar, mas as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, enquanto a verdade se desenrolava diante dela. A revelação desmoronava seus sentimentos sobre Lucas. Por que ele nunca tinha dito nada? Quem era ele realmente? Por que tudo aquilo estava acontecendo? Cada emoção a sobrecarregava, fazendo-a duvidar de tudo e todos à sua volta. Lucas, ela gritou, a voz embargada. O que está acontecendo? Por que você não me contou? Mas ele estava muito ocupado, preso em uma conversa silenciosa com um homem. O olhar de Lucas traía suas emoções. Raiva, medo, confusão, tudo em uma mistura explosiva. Um rugido de motor se aproximou, e Clara viu faróis brilhantes cortar a escuridão. Era a polícia. Mas naquele momento, a cena tornou-se ainda mais confusa. O homem se virou, e em um movimento rápido, jogou algo no chão. Clara reconheceu o objeto. Era uma granada, prestes a explodir. Corra! Ela gritou, sabendo que estava em jogo a vida de todos. O pânico tomou conta, e a multidão começou a dispersar. Clara, ainda confusa, olhou uma última vez para Lucas. O olhar dele se desfazia em 1000 pedaços.
Era como se cada um estivesse carregando uma verdade que jamais poderia ser revelada. O som da explosão tinha um peso tão grande que poderia esmagar qualquer esperança. Então Clara ouviu uma risada maníaca, que cortou o barulho do caos. Era a menina. Achou mesmo que tudo isso era um jogo? Ela estava rindo, mas era uma risada triste, quase desesperada. Você não sabe de nada, Clara. Lucas não é quem você pensa. Ele é meu irmão. As palavras saíram de sua boca como um grito cortante, e Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ir irmãos? Como assim? O que isso significava para tudo o que ela sabia? E Lucas, que estava ali, em choque, não conseguia dizer uma palavra. Ele estava livre, mas preso ao mesmo tempo. Clara não sabia se deveria se afastar ou ficar e lutar. Agora a verdade estava emaranhada com segredos ainda mais profundos. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. Mas o que realmente significavam? A revelação da menina ecoou como um trovão na cabeça de Clara. Irmãos? Havia tanto que ela não entendia. Ela observou Lucas e a menina. A expressão dele era um emaranhado de angústia e culpa. As palavras da menina cortaram o ar mais afiado que uma faca. Você pertence a eles. Que revelação era essa? Clara sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Eles eram parte de uma rede criminosa? Por que Lucas nunca dissera nada? E se a verdade era ainda mais sombria? Antes que pudesse processar todas essas perguntas, o homem com a arma, agora perdendo a paciência, deu um passo à frente. Você realmente não sabe com quem está lidando, garota. Ele olhou fixamente para Clara, um sorriso sinistro no rosto. O que você viu aqui é apenas uma fração do que somos. Lucas, você realmente acha que pode fugir? As palavras do homem ecoaram, e Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O clima já estava tenso, mas agora estava prestes a explodir. Lucas hesitou, seu corpo tenso como uma corda de violão. A expressão dele se transformou em uma máscara de desespero, e o homem parecia extrair prazer disso. Não escute ele, Lucas. Você pode escolher outro caminho. A voz da menina era tão firme e verdadeira que Clara sentiu uma onda de esperança. Mas Lucas recusou-se a olhar nos olhos de Clara. A tensão aumentava. Os outros ao redor começaram a murmurar e se espremer em um conjunto misto de medo e expectativa. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma explosão repentina fez o chão tremer. Clara se jogou para o lado. O estrondo reverberou na escuridão e fumaça começou a se espalhar, criando uma cortina de terror diante deles. O homem com a arma olhou para trás e um grito ecoou. Do meio da fumaça, uma figura apareceu, uma mulher. Clara reconheceu aquele rosto imediatamente. Era uma velha conhecida da vizinhança. Uma mulher que sempre ajudava as crianças em atividades na escola. Mas havia algo diferente nela agora. Seu olhar estava cheio de raiva. Saia da frente. Eles nunca vão te deixar em paz. Ela disparou em direção ao homem e, em um movimento rápido, agarrou a arma. Uma luta se iniciava entre eles. Oi! Clara gritou, desorientada. O que você está fazendo? A mulher virou-se rapidamente. Seu olhar de fogo encontrou o de Clara. Você não entende, Clara. Você está muito mais envolvida do que imagina. Todos nós estamos. Suas palavras cortaram o ar como um raio. Antes que pudesse pensar em uma resposta, Clara ouviu um grito. Era Lucas, e o som parecia uma faca cravada em seu coração. Ele estava lutando, mas o homem o empurrou com um golpe, fazendo cair ao chão. O momento foi um golpe em cheio. A menina ao lado de Clara gritou o nome dele,
mas sua voz foi abafada pela fumaça. E então aconteceu. A mulher, em um ato desesperado, segurou firmemente a arma e disparou novamente. O som de um tiro ecoou como um trovão, e Clara sentiu o sangue escorrer das suas mãos. Não sabia o que fazer. Foi como se o tempo tivesse parado. O homem com a arma realinhou-se e olhou para a mulher, mas agora havia algo em seu olhar. Reconhecimento, como se eles já tivessem se encontrado antes. Clara percebeu que a luta convencional não era apenas uma briga, era algo mais pessoal. O que havia entre eles? Segredos enterrados. A história guardada até agora. Um ruído de sirene se aproximava e a confusão reinava. A fumaça estava tomando todo o parquinho, espessando a atmosfera e engolindo tudo. Clara, ainda paralisada com o que acabara de presenciar, viu Lucas se levantar, mas ele parecia diferente, como se estivesse se desprendendo de tudo. Chega! É hora de descobrir quem sou realmente. Ele gritou com uma fúria que faria qualquer um hesitar. As sirenes se tornaram mais altas e a tensão no ar ficou quase insuportável. Clara olhou para a mulher, preocupada e assustada ao mesmo tempo. O que mais ela estava escondendo? O que mais seriam capazes de revelar? Enquanto o caos se desenrolava diante dela, Clara sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A revelação da menina ecoou como um trovão na cabeça de Clara. Irmãos? Ela olhou para Lucas, que estava em choque. A expressão dele, uma mistura de dor e culpa. As palavras cortaram o ar, e Clara sentiu o peso de tudo. Quem eram eles realmente? O que estava acontecendo? Lucas, você é irmão dela? Sua voz quase saiu como um sussurro. Todos ao redor pareciam congelar. Era um momento tão tenso que poderia se cortar com uma faca. Clara olhou para a menina, tentava entender, mas sua mente estava girando. Ela está mentindo, Lucas retrucou, sua voz tremendo de raiva e medo. Você não sabe o que está dizendo. Mas os olhos da menina estavam fixos nele, cheios de dor e determinação. Se não fôssemos irmãos, você é o único que teria que se preocupar a toda hora, Lucas. Ela respirava pesadamente, como se aquilo a estivesse esmagando. Não deixe que essa situação te controle. Você pode escolher um lado. Era uma cena desesperadora, e Clara sentiu uma espiral de confusão. Antes que pudesse pensar mais, o homem com a arma interveio. Seu olhar feroz encontrava a cada um deles, e Clara teve a impressão de que ele estava se divertindo, como um predador esperando para atacar. Chega de drama familiar. O que importa é quem realmente manda aqui. Sua voz era como um estrondo. Ele se virou para a mulher que estava lutando ao lado deles, agora toda suada e com um olhar determinado. Você acha que pode fazer algo? Essa garota é apenas uma pontada na minha jornada. Ele estava ameaçando. Clara podia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Nesse instante, algo chocante aconteceu. Um dos vizinhos, um homem que tinha ajudado Clara em várias ocasiões, avançou para frente, o olhar determinado. Parem, é hora de pagarem pelas suas ações. Ele apontou para Lucas e a menina, mas Clara viu algo em seu olhar. O que você está fazendo? Gritou. E de repente, Clara viu. A expressão do homem não era de um salvador, era algo sombrio. Era como se ele estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Antes que Clara pudesse processar a revelação, o homem que tinha a arma se voltou e, com um movimento abrupto, desferiu um golpe no homem da vizinhança. O estalo do golpe soou e Clara viu a sequência em câmera lenta. O homem caindo, a arma do criminoso se apontando para ele. O caos se formou novamente, as sirenes agora mais próximas, e a fumaça estava cobrindo a cena tão densamente que tudo parecia um pesadelo. Ele é um traidor, berrou o homem da arma, olhando para todos.
E agora que você sabe, não restará nada para você aqui. Ele segurou a arma mais firmemente, preparando-se para disparar. Clara, seu coração em uma montanha russa de emoções, estava hesitante. Lucas parecia se recompor. Você não pode fazer isso, gritou para o homem com a arma. Mas as palavras pareciam não ter mais efeito. Então, em um flash, a menina correu em direção à briga. Clara sentiu o mundo desabar. O que você está fazendo? Gritou. Mas ninguém ouviu. E quando a menina se jogou entre os dois homens, tudo desacelerou. O homem disparou. Clara ouviu o eco. O espaço em torno dela se encheu de um silêncio agonizante. O mundo estremeceu. O destino de todos eles pendia no ar. Clara afastou os olhos. A cena à sua frente se tornou um borrão, enquanto uma onda de choque percorria seu corpo. O que mais havia sido escondido? O que mais segredos saltariam à tona após esse disparo? A realidade parecia distante, como um sonho frágil. As cores se tornaram apagadas e a realidade mudou para sempre ali. Ela olhou para Lucas, esperando encontrar uma resposta. Mas tudo o que viu foi desespero refletido em seus olhos. Era um momento tão chocante que a única sensação que restava ali era de um vazio absoluto. E Clara percebeu que a verdade que havia buscado estava finalmente vindo à tona. Mas custaria muito mais do que ela poderia imaginar. Os fios da história estavam se entrelaçando de forma sombria. E tudo o que restava era a pergunta: quem realmente era amigo e quem era inimigo? A cena congelou. O estrondo do disparo parecia ecoar no ar como um alerta sombrio. E Clara ficou sem palavras, incapaz de processar o que estava diante dela. A menina se jogou na linha do fogo, e o impacto do momento fez seu coração disparar. Mas antes que tudo pudesse desmoronar, a fumaça começou a se dissipar. E algo impressionante aconteceu. Lucas, antes paralisado pelo medo, encontrou coragem na calamidade ao seu redor. Não, não! Ele gritou, uma mistura de desespero e raiva desenhada em seu rosto. Mas o que aconteceu em seguida foi tão inesperado que desafiou a lógica. A mulher, que ainda lutava contra o homem robusto, virou-se de repente e, com um gesto brusco, jogou algo em direção a Lucas. Um brilho ofuscante atravessou o ar, uma pedra em forma de broto. O mundo parecia girar enquanto Clara se esforçava para entender, mas a mulher não parou. Ela apontou para Lucas e gritou: a verdade está em seus genes. Você é parte disso. Essas palavras cortaram Clara como um raio. O que ela quis dizer? Lucas começou a tremer, seus olhos se arregalando em confusão. O homem, com a arma, hesitou, um olhar de surpresa e dúvida cruzando seu rosto. Clara sabia que estava perto de algo monumental, algo que mudaria tudo. Genes? Lucas murmurou, horrorizado. A mulher avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Clara nunca vira antes. Você sabe o que você é, Lucas. Você é parte da linhagem que estabeleceu a rede. A herança que te torna diferente. Você e eu, nós não somos apenas irmãos. Somos descendentes de algo muito maior. Antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa, um clarão de luz surgiu. Um carro preto, que antes estava em silêncio à distância, luminosos iluminou a cena. Entre os flashes, Clara reconheceu o motorista, um policial que sempre vira na cidade. Mas, surpreendentemente, ele não estava ali para ajudar. Ele saiu do carro com uma expressão de controle e uma arma em punho. Chega de charadas, ele gritou. O que aconteceu aqui não pode ir além desse ponto. E ali, no meio do caos, um fio invisível de compreensão se estabeleceu. Lucas encarou o policial. A pele pálida como a lua. Você sabia disso? Sua voz era um sussurro. Clara estava a poucos passos do abismo da verdade.
A verdade que poderia despedaçar o que ela acreditava conhecer. O homem da arma baixou a cabeça, um sorriso escamoso nos lábios. Sabemos quem você realmente é. E isso não se limita apenas a você. Ele gesticulou para a mulher ao seu lado. Finalmente, o jogo está prestes a começar. Desesperado e aturdido, Lucas ficou parado, um espectro perdido em um mar de revelações. O choque atravessou o grupo, e Clara sentiu as emoções fervilharem como uma tempestade. O que isso significava? A relação entre ela e Lucas nunca mais seria a mesma. Justamente quando Clara começou a entender a enormidade do que estava acontecendo, uma nova tensão se espalhou pela cena. O policial levantou a arma e, com um movimento rápido, disparou contra a mulher que parecia estar tão determinada em salvar Lucas. O disparo ecoou na noite, uma explosão de som e tragédia. Mas nesse instante chocante, um campo de força invisível irrompeu entre a mulher e a bala. Clara não podia acreditar em seus próprios olhos. A mulher havia se salvado de forma inexplicável. Um brilho azulado envolveu seu corpo, e ela sorriu, como se soubesse que a verdade estava finalmente revelada. Podemos esconder muitas coisas, mas isso nunca será suficiente. A voz dela soou como um eco macabro. A peça central do quebra-cabeça havia sido posicionada. Mas o que cada um deles saberia agora? Você não pode simplesmente sair, gritou o policial, claramente abalado. A tensão estava a ponto de explodir. E ali, no meio do caos, uma nova verdade flutuava no ar, esperando para ser descoberta. Clara sentiu um frio na espinha. Ela sabia que a linha entre amigo e inimigo estava mais confusa do que nunca. Com o destino pendendo em um fio, tudo o que restava era uma pergunta: quem realmente estava no controle? O tempo parecia ter parado. Clara olhou fixamente para a mulher que se protegia como um escudo humano. O eco do disparo ainda reverberava em sua mente, e o medo pulsava como um tambor em seu peito. Ela queria gritar, mas a voz a abandonou. Lucas, ainda em choque, parecia lutar contra as palavras da sua irmã e a revelação do homem com a arma. O que está acontecendo? Clara pensou. A mulher, com um brilho de determinação em seus olhos, encarou o homem. Você não pode controlá-los. Eles não são suas marionetes. Sua voz era diferente, carregada de uma força que a fez parecer inabalável. Clara sentiu que um fio de esperança se formava, mesmo em meio ao caos. Você pode ficar ao nosso lado, Lucas. Escolha o que é certo, não o que é fácil. O tumulto crescia. As sirenes da polícia se aproximavam, um som ensurdecedor que misturava esperança e pavor. Mais pessoas se uniam à cena, e Clara viu rostos familiares entre os vizinhos. Aqueles que sempre estiveram por perto, agora parecendo tão vulneráveis. Eles também esperavam um desfecho. Nenhum deles sabia o que fazer. Estou cansado de correr, cansado de esconder. Lucas gritou, sua voz uma mistura de revolta e alívio. As palavras ressoaram, e por um momento, todos ficaram em silêncio profundo. Ele parecia ter atravessado um limiar, finalmente resolvendo a batalha interna. O homem com a arma estava visivelmente aflito, tendo perdido o controle daquela situação. Ele olhou para a irmã de Lucas, uma expressão de ódio e temor cruzando seu rosto. Você vai se arrepender, garota, disse, antes de tentar disparar com raiva. Mas, enquanto a tensão estourava novamente, a mulher se moveu. Num movimento ágil, ela virou-se e segurou o braço do homem, puxando-o para baixo. O disparo passou raspando e ecoou para longe, mas ninguém se moveu. Foi um segundo de pura adrenalina, um momento congelado onde o tempo parecia voltar a si. Com um grito coletivo, os vizinhos avançaram, arrecadando coragem e fazendo uma barricada humana.
Clara sentiu uma onda de força coletiva. As pessoas estavam se unindo, e de repente tudo parecia possível. Vamos! Gritou, e como se todos ressoassem com um só coração, a multidão se moveu. Aqui e agora. Lucas bradou, finalmente encorajado. Ele se virou para Clara, seus olhos expressando determinação. Precisamos acabar com isso. Ela assentiu, finalmente vendo um caminho à frente. Eles eram mais fortes juntos, muito mais do que jamais poderiam ser separados. O policial que os assistia da lateral do cenário se aproximou, um olhar grave no rosto. Se vocês saírem, fique sabendo que há uma rede perigosa por trás disso. Precisamos da sua ajuda. Ele parecia finalmente vulnerável, em busca de redenção. Parem! O homem ainda se debatia. Vocês não sabem com quem estão lidando. Mas a multidão não hesitou. O poder da união estava ali, quebrando correntes invisíveis. E enquanto todos se moviam em direção ao homem, Clara percebeu que a verdadeira vitória não era apenas derrotar um valentão. Era entender o laço que unia seus destinos. Seu avô tinha lutado contra essa rede, e agora ela estava prestes a fazer parte de algo muito maior. Isso não acaba aqui, o homem gritou, enquanto o grupo o cercava com cada passo. Clara sentia que um novo capítulo estava prestes a começar. Até que, de repente, tudo escureceu. Uma luz ofuscante preencheu a cena, e suas visões se perderam, deixando um nó de dúvida. O que estava acontecendo? Aquela batalha pareceria nunca ter um fim, e as consequências ainda estavam à espreita. E no silêncio que se seguiu, Clara sabia que a história não terminaria ali. Ela olhou para Lucas, para a menina corajosa, e sentiu uma corrente de determinação. O verdadeiro desafio estava por vir. E antes de encerrar, preciso chamar sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. O que vem em seguida vai mudar tudo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse enredo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs comprovam a força da nossa comunidade. Então vamos juntos nessa.